Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E na videoaula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo jogo americano. É o jogo americano Cartacho. Dei esse nome em homenagem a uma linda cidade aqui em Portugal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixe aqui também um comentário, o que você está achando da videoaula, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E olha que lindo esse jogo americano. Tá demais, né? Vai deixar a mesa posta especial. Ele ficou com 43 centímetros de largura e 33 centímetros de altura. Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o barbante 8 na cor salmão, mas você pode utilizar também o barbante 6, tá? Agulha para crochê 4 milímetros. Caso você utilize o barbante 6, procure usar uma agulha 3,5 milímetros, tá? Agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Esse ponto ele é múltiplo de 5 mais 2, ou seja, nós vamos fazer as correntinhas iniciais, contando de 5 em 5 correntes, até atingir o tamanho necessário para a nossa peça. E depois fazemos mais 2 correntes para logo após iniciarmos então a primeira carreira. Então, para o tamanho desse jogo americano, eu vou fazer 67 correntes. 65 correntes, múltiplo de 5, mais 2 correntes, no total vai dar 67 correntes, tá? Aqui, então, eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, então, eu vou começar a fazer as correntes. 1, 2, 3, 4, 5... Feito aqui as 67 correntes, eu vou pular a primeira corrente e na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Essa alcinha que está na agulha eu não conto como corrente, tá? Então, pulo a primeira corrente, na segunda corrente, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Coloco a agulha na próxima correntinha de base, coloco, ó, a agulha por baixo da alcinha de cima da corrente, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço aqui outro ponto baixo. Na próxima correntinha de base, faço aqui outro ponto baixo, ó, e vai ficando assim. Então, sobre cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto baixo até chegar ao final desse cordão de corrente. Finalizando a primeira carreira, na próxima e última correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? E aqui eu fiquei com um total de 66 pontos baixos. Agora eu vou para a segunda carreira, vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui, ó, de onde está saindo essa outra alcinha aqui da agulha. Coloco a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo e uma correntinha. Esse ponto baixo, essa correntinha é o equivalente à altura de um ponto alto. Agora eu vou laçar a agulha e vou fazer mais 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base faço aqui outro ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base faço aqui mais outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 4 pontos altos, contando com esse ponto baixo, essa correntinha. Agora, eu vou laçar a agulha e vou colocar a agulha, ó, nesse espaço aqui, entre esse primeiro ponto e o segundo. Então, vou colocar a agulha aqui e vou puxar 4 vezes a laçada aqui pra cima, tá? Então, aqui, ó, eu já lacei a agulha. Coloco a agulha nesse espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima, uma vez. Laço novamente a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima, 2 vezes. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima, 3 vezes. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima, 4 vezes. Agora, ó, eu vou colocar a agulha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha.
laço, puxo o fio aqui, formando outra alcinha, tá? Agora, eu vou laçar a agulha e vou puxar esse fio, passando por dentro de todas essas alcinhas, assim. Ó. Agora, vou colocar a agulha no próximo ponto de base, embaixo das duas alcinhas. Coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima, aqui se formou uma alcinha. Agora, eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessa primeira alcinha. Aqui eu acabei de fazer uma correntinha. Aqui eu vou ajustar para ajustar o fiozinho aqui. Aqui faço outra correntinha. Então, aqui eu tenho duas correntinhas e fiquei com duas alcinhas na agulha. Agora, eu laço o fio e passo com esse fio por dentro das duas alcinhas, ficando com uma alcinha só na agulha. Agora, ó, como ficou bonito. Lindo, né? Agora, eu laço a agulha e vou fazer mais 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço aqui um ponto alto, 2, 3. E agora, eu laço a agulha e vou colocar a agulha, ó, nesse espaço aqui, entre essas duas correntinhas e esse ponto alto aqui, tá? Coloco a agulha aqui nesse espaço e vou puxar 4 vezes a laçada aqui pra cima, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, coloco a agulha nesse espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima. Uma vez, 2 vezes, não esquecendo de sempre laçar a agulha aqui em cima. 3 vezes, 4 vezes. Coloco a agulha no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima, aqui se formou uma outra alcinha, laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Agora, ó, eu vou no próximo ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima, aqui se formou uma alcinha, agora eu vou fazer 2 correntinhas. Uma correntinha, 2 correntinhas. Fiquei com 2 alcinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas, ficando com uma alcinha só na agulha. Olha como tá ficando. Tá lindo demais, né? Agora, eu laço a agulha e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço a agulha, vou colocar a agulha entre essas duas correntinhas e esse ponto alto aqui, bem nesse espaço aqui. E vou puxar 4 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima, laço novamente a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. No próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima, vou fazer 2 correntinhas, laço a agulha, passo com esse fio por dentro dessas 2 alcinhas, ficando com uma alcinha só. Tá ficando lindo demais, né? Agora, eu vou laçar a agulha, vou fazer 3 pontos altos e vou puxar 4 vezes a laçada aqui pra cima, da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então, qualquer dúvida, volte o vídeo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz as 2 correntinhas, vou laçar a agulha, vou fazer 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço 1, 2, 3. Feito aqui os 3 pontos altos, laço a agulha, vou colocar a agulha entre essas 2 correntinhas e esse ponto alto, bem nesse espaço, laço, puxo uma vez aqui pra cima, 2, 3, 4. No próximo ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo a alcinha aqui pra cima, laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Assim. Agora, ó, ao invés de fazer 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou laçar a agulha e nesse último ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, ó, coloco a agulha,
laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Tá? E aqui eu finalizo, então, a segunda carreira. Olha que lindo. Agora eu vou para a terceira carreira. Vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, de onde está saindo essa outra alcinha aqui da agulha. Coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha por baixo, ó. Opa! Laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto baixo. A terceira carreira, ela vai ser todinha feita em pontos baixos, tá? Um sobre cada ponto de base, ó. Sempre colocando a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas, tá? Ó, aqui eu coloco aqui, ó, tem que colocar aqui também, tá? No próximo ponto de base, ó, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo, ó. Bem aqui, ó, do lado da correntinha, né, ó, dá pra ver que é as duas correntinhas que eu fiz aqui. Então, do ladinho dela vai um ponto baixo também. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a terceira carreira, agora eu vou fazer um ponto baixo nessa correntinha aqui. Na carreira anterior, para iniciar a carreira, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, que é o equivalente a um ponto alto. Então, agora eu vou colocar a agulha na correntinha que ficou em cima do ponto baixo, tá? Ó, embaixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo, finalizando aqui, então, a terceira carreira. E com um total de 66 pontos baixos. Agora eu vou para a quarta carreira e vou repetir a mesma coisa que eu fiz na segunda carreira, tá? Então, vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E uma correntinha, como eu já falei, esse ponto baixo, essa correntinha é o equivalente a um ponto alto. Agora eu vou laçar a agulha e vou fazer 3 pontos altos. Então, estou fazendo exatamente o que eu fiz na segunda carreira. Feito aqui os 4 pontos altos, contando com esse ponto baixo, essa correntinha. Agora eu vou laçar a agulha, vou colocar a agulha entre esse primeiro ponto e o segundo, bem nesse espaço. E vou puxar 4 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto de base, embaixo das duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo essa alcinha aqui pra cima, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. No próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima, formando mais uma alcinha. E faço aqui 2 correntinhas, laço a agulha e passo com esse fio por dentro dessas 2 alcinhas. Assim. Vou fazer mais um ponto aqui do ladinho. Vou fazer aqui, então, 3 pontos altos. Vou laçar a agulha, vou colocar a agulha dentro desse espaço, entre essas 2 correntinhas e esse ponto alto, e vou puxar 4 vezes a laçada aqui pra cima. 1, laço a agulha, puxo mais uma vez, 2, 3, 4. No próximo ponto de base, laço, puxo essa alcinha aqui pra cima, laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. No próximo ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo essa alcinha aqui pra cima e faço 2 correntinhas, laço e passo com esse fio por dentro dessas 2 alcinhas, ficando com uma alcinha só na agulha. E agora, ó, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira, tá? Finalizando a quarta carreira e finalizando também o último ponto dessa carreira.
Aqui, ó, eu puxei 4 vezes a laçada aqui pra cima, no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. E aqui, ó, eu vou laçar a agulha e nesse último ponto eu vou fazer um ponto alto, tá? Eu não vou fazer 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, então, eu finalizo a carreira. Agora eu vou para a 5ª carreira, vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. Essa 5ª carreira, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Da mesma forma que eu fiz na 3ª carreira. Não esquecendo, ó, aqui do ladinho da correntinha, tem que fazer um ponto baixo também, tá? E sobre cada ponto de base, tem que fazer um ponto baixo. E eu vou fazendo assim, até finalizar essa carreira. Finalizando a 5ª carreira, ó, na carreira anterior eu fiz um ponto baixo e uma correntinha que é o equivalente a um ponto alto. Vou colocar a agulha na correntinha que ficou em cima do ponto baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E aqui então eu finalizo a 5ª carreira e com um total de 66 pontos baixos. Agora eu vou para a 6ª carreira, vou virar o trabalho e agora, ó, eu vou repetir esses 2 pontos aqui e aqui no meinho eu vou trabalhar em ponto X até chegar aqui, tá? Aqui eu repito novamente esses 2 pontos aqui, tá bom? Então aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, tá? Que eu vou repetir esse ponto aqui. Vou fazer 3 pontos altos. Vou laçar a agulha, vou colocar a agulha nesse espaço aqui, vou puxar 4 vezes aqui pra cima. Deixa eu puxar o fio. 2, 3, 4. Laço a agulha, puxo essa alcinha, laço e puxo passando por dentro de todas essas alcinhas. Coloco no próximo ponto de base, faço aqui 2 correntinhas, laço a agulha e passo por dentro dessas 2 alcinhas. Aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço e vou colocar a agulha nesse espaço e puxar mais 4 vezes a laçada aqui pra cima. Aqui eu já puxei 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. No próximo ponto de base, puxo a alcinha aqui pra cima, lacei a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. No próximo ponto de base, faço aqui 2 correntinhas, laço a agulha e passo por dentro dessas 2 alcinhas. Então, agora eu vou fazer nesse meinho aqui o ponto alto cruzado. Vou laçar a agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Agora eu vou laçar a agulha, vou voltar com a agulha, ó, nesse ponto de base que eu pulei, coloco a agulha, laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Ficando com 2 alcinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas. Aqui eu fiz um ponto alto cruzado. Laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. Laço a agulha, volto nesse ponto de base que eu pulei e faço aqui um ponto alto cruzado. Opa! Agora eu laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto alto.
laço a agulha, volto nesse ponto de base que eu pulei, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto cruzado. Laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. Laço a agulha, volto nesse ponto de base que eu pulei, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto cruzado. E eu vou fazendo assim, ó, até chegar aqui, tá? Aqui tem essas duas correntinhas e um ponto baixo, né? Então, em cima desse ponto baixo, eu vou fazer as duas correntinhas. Então, eu vou fazer esse ponto alto cruzado até aqui, tá? Então, eu volto quando chegar aqui. Ó, aqui eu acabei de fazer um ponto alto cruzado, ó. E nesse ponto baixo que tá em cima dessas duas correntinhas, aqui eu vou começar a fazer as duas correntinhas, tá? Então, coloco a agulha aqui, em cima desse ponto baixo, ó, em cima dessas duas correntinhas, laço, puxo essa alcinha aqui pra cima, laço, puxo esse fio passando por dentro só dessa primeira alcinha. Aqui eu fiz uma correntinha, aqui eu fiz a segunda correntinha, laço a agulha e passo por dentro dessas duas alcinhas, aqui eu finalizei, tá? Agora eu vou laçar a agulha e vou fazer 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Feito aqui os 3 pontos altos, lacei a agulha e vou puxar 4 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2, 3, 4. Aqui eu puxo esse fio, passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço aqui 2 correntinhas, laço a agulha, passo com esse fio por dentro dessas 2 alcinhas. E vou repetir esse outro ponto aqui, né? Fazendo 3 pontos altos. Laçando a agulha, coloco a agulha entre essa correntinha e o ponto alto, puxo 4 vezes a laçada aqui pra cima. 2, 3, 4. No próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima, laço, puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Aqui eu laço, e no último ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha e faço aqui um ponto alto para finalizar. E olha como tá ficando lindo. Tá demais, né? Vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a 7ª carreira, vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço aqui um ponto baixo. Então, a 7ª carreira, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Não me esquecendo, ó, sempre colocando a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto de base, tá? Aqui, ó, do lado da correntinha, eu também faço um ponto baixo. Sobre cada ponto de base, faço um ponto baixo. Aqui do ladinho da correntinha, também faço um ponto baixo. E sobre cada ponto de base, eu faço um ponto baixo. Não esquecendo, ó, sempre embaixo das 2 alcinhas, tá? Eu friso bem pra gravarem bem certinho. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 7ª carreira, agora eu vou fazer um ponto baixo na correntinha que ficou em cima do ponto baixo da carreira anterior. E aqui, ó, eu fiquei com um total de 66 pontos baixos. Então, sempre que eu for fazer a carreira de pontos baixos, sempre eu vou ter 66 pontos baixos, tá? Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a 8ª carreira, vou virar o trabalho e vou repetir a mesma coisa que eu fiz na 6ª carreira, tá? Então, nesse primeiro ponto de base, faço aqui um ponto baixo, uma correntinha. Laço a agulha e vou fazer 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, aqui eu tenho um ponto alto, 2,
3. Feito aqui os 3 pontos altos, laço a agulha e vou puxar 4 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima, laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço aqui 2 correntinhas. E aqui, ó, eu vou repetir esse mesmo ponto aqui, tá? Então, aqui, ó, já fiz o outro ponto, fiz as 2 correntinhas, tudo como eu fiz aqui nessa 6ª carreira. Agora, eu vou laçar a agulha, no próximo ponto de base, eu pulo, vou no seguinte, e faço aqui um ponto alto, laço a agulha, coloco a agulha nesse ponto de base que eu pulei e faço aqui um ponto alto cruzado. Laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto alto. Laço a agulha, volto aqui no ponto de base que eu pulei e faço aqui um ponto alto cruzado. Então, eu estou repetindo exatamente o que eu fiz na 6ª carreira, tá? Ó, e vai ficando assim. Então, ó, depois de feito essa carreira aqui, chegando aqui nesse cantinho, tá? Um ponto antes, ó, eu vou finalizar o ponto alto cruzado. Quando chegar nesse ponto que está em cima das 2 correntinhas, eu vou fazer as 3 correntinhas como eu mostrei, né? Na 6ª carreira. Depois eu vou repetir esses 2 pontos aqui, tá? Aí eu finalizo essa carreira, a próxima carreira vai ser todinha em pontos baixos. Depois da carreira de pontos baixos, eu repito novamente essa carreira aqui. Então, agora, nós vamos trabalhar essas 2 carreiras, tá? Até chegar à 29ª carreira, tá? Contando com essas carreiras aqui de início, tá? Então, eu conto aqui, ó. Aqui eu já tenho uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, vou finalizar essa aqui ainda, mas já tô contando aqui que é 8. Então, eu preciso fazer mais 21 carreiras no total. Dessa forma aqui, revezando entre essa carreira de pontos cruzados, pontos altos cruzados, e essa carreira de pontos baixos, tá? Mas aqui do ladinho e desse ladinho, a gente repete esse mesmo ponto aqui, tá bom? Então, eu volto aqui quando estiver na 29ª carreira. Aqui, ó, eu concluí a 29ª carreira, ela é feita todinha em pontos baixos, e agora eu vou para a 30ª carreira. Agora, ó, vou para a 30ª carreira, vou virar o trabalho, e na 30ª carreira eu vou trabalhar só com esses pontos aqui, tá? Como aqui no início, que eu fiz essa barrinha aqui com esses pontos, tá? Então, para finalizar aqui o jogo americano, eu preciso fazer uma barrinha aqui também, para ficar igual aqui, tá? Não vamos mais trabalhar os pontos altos cruzados aqui no meio, tá bom? Então, aqui vamos iniciar a 30ª carreira, que eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, laço a agulha. No próximo ponto de base, faço aqui um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui, mais outro ponto alto, tá? Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos, contando com esse ponto baixo, essa correntinha. Laço a agulha, coloco a agulha nesse espaço aqui, entre um ponto e outro, e puxo 4 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto de base, laço, puxo a alcinha aqui pra cima, laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. No próximo ponto de base, laço, puxo esse fio aqui pra cima e faço 2 correntinhas, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto, né? Então, essa carreira eu vou fazer todinha nesse ponto aqui, tá? Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço a agulha e vou puxar 4 vezes a laçada aqui pra cima. Deixa eu pegar aqui, ajeitar o fio.
Então, aqui, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Laço a agulha, puxo. Agora, eu vou puxar esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço duas correntinhas, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas duas alcinhas. E eu vou fazendo assim agora, ó, por toda a carreira, tá? Aqui eu não vou fazer mais ponto alto cruzado, como eu já falei, tá? Tem que ficar como aqui, ó, tá? Só fazendo esses pontos aqui, até chegar ao final. Então, aqui eu finalizei a 30ª carreira, ó. Ela foi feita todinha nesses pontos aqui, assim como aqui na barrinha, tá? Agora, ó, eu vou virar o trabalho e na 31ª carreira eu vou fazer todinha em pontos baixos. Quando terminar a carreira, a 31ª carreira, a 32ª carreira, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, eu volto aqui quando estiver finalizando a 32ª carreira, tá bom? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando aqui a 32ª carreira, aqui eu puxei as 4 laçadas aqui para cima, lacei o fio, puxei o fiozinho por dentro de todas as laçadas e agora vou laçar a agulha e não esquecendo, ó, sempre aqui no final fazer um ponto alto. Quando eu estiver na carreira que eu tô fazendo esses pontos aqui, tá? Agora, ó, eu vou para a 33ª carreira, vou virar o trabalho e nessa 33ª carreira eu vou fazer todinha em pontos baixos, tá bom? Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, não esquecendo também que aqui, ó, eu faço um ponto baixo e do lado da correntinha aqui também eu faço um ponto baixo, tá? Então, vamos fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 33ª carreira, aqui na correntinha que ficou em cima do ponto baixo da carreira anterior, finalizo aqui então com um ponto baixo. Corto o fio, ó, deixo aqui mais ou menos uns 15, 20 centímetros de fio, tá? Para arrematar. Coloco aqui no ganchinho da agulha, puxo, ó, com a agulha, passando esse fio por dentro da alcinha. Dou uma puxadinha aqui e agora vou arrematar esse fio. Agora, vamos arrematar o fio. Aqui eu já coloquei o fio na agulha de tapeçaria, tá? Vou fazer o arremate do lado do avesso. Esse aqui é o lado direito, tá? No lado direito, os pontos, os fios ficam mais certinhos, tá? E do lado do avesso, eles não ficam tão certinhos assim, tá? Vou virar aqui um pouquinho o trabalho para ficar mais fácil. Ó, eu vou passar com a agulha, ó, pelas alcinhas dos pontos, tá? Pelo lado do avesso, não esquecendo. Ó, passo em mais alcinhas aqui. Acho que dá pra ver certinho, né? Procure não puxar depois tanto para não repuxar, tá? Ó. Já passei uma vez, pulo o último, a última alcinha do ponto e vou nas próximas. Opa, deixa eu puxar aqui. Agora, pulo a última alcinha do ponto aqui, ó, porque se eu voltar na mesma vai sair, tá? Então, pulo essa última e vou nas próximas. Ó, dou uma ajeitadinha aqui, corto o fio aqui, o que sobrou, né? A sobra, ajeito aqui e a outra pontinha, ó, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ali, tá? Eu vou arrematar aquilo do lado do avesso. Aqui, ó, o jogo americano já foi todo arrematado, tá? Quando terminarem de fazer o trabalho, estiver todo arrematadinho,
Dê uma puxadinha assim para ajeitar, tá? Sempre toda a peça a gente tem que dar uma ajeitadinha ou a gente tem que dar uma passadinha para ficar melhor, tá? A gente fica muito tempo fazendo, muito tempo tecendo, né? E acaba às vezes dobrando. E olha que lindo que ficou, tá? Demais, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.